Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente vai dar início ao capítulo 6, que é o capítulo sobre poliedros, certo? Aí nesta aula abordaremos os poliedros, explorando suas principais características geométricas. Agora aqui, ó, sólidos geométricos e figuras planas, página 102. Aqui, ó, os sólidos geométricos são sempre não planos, ou seja, os sólidos geométricos são os poliedros e os corpos redondos. Poliedros e corpos redondos são figuras tridimensionais. Se são figuras tridimensionais, eu não consigo colocar elas inteiramente em um plano. Por isso elas são não planas, ok? Existem diversas formas de sólidos geométricos. No entanto, podemos classificá-los em poliedros, corpos redondos e outros. Nesse capítulo, como eu já afirmei, a gente vai abordar principalmente sólidos, os poliedros, certo? Corpos redondos vêm no próximo capítulo. Esses outros são outros sólidos geométricos que eu não consigo classificar como poliedro e nem como corpo redondo, mas raramente acontece algum caso assim. Aqui, ó, secção dos sólidos por planos. Vamos ver aqui, ó. A gente tem esses sólidos aqui, esses dois aqui são os poliedros, esses três aqui são corpos redondos, porque eles são figuras circulares, certo? Aí, ó, região de corte, figuras planas. Ou seja, essa faca aqui está representando que eu estou cortando essas figuras, esses sólidos geométricos, por um plano, certo? Essa figura aqui, essa faca aqui representa um corte de um plano nesse sólido geométrico. Ou seja, se eu cortasse esse sólido geométrico por um plano, que é o que essa faca representa, eu ia obter esse quadrado aqui, porque a base dessa pirâmide aqui é um quadrado. Se eu cortar esse cubo aqui, ó, por uma região plana, como representa essa faca aqui, ó, eu corto ele com um plano aqui, eu vou obter nesse plano esse retângulo aqui. A mesma coisa nessas figuras aqui, que são corpos redondos. Se eu cortar elas por um plano, nesse caso aqui, eu vou obter um círculo, que é na esfera, né? Se eu cortar a esfera por um plano, eu vou obter um círculo. Se eu cortar um cone por um plano, eu vou obter um círculo. Se eu cortar um cilindro por um plano aqui, ó, com uma inclinação, se eu cortar esse cilindro com uma inclinação, eu vou obter uma elipse. Elipse porque não é um círculo perfeito, certo? Ela é mais achatada aqui, então a gente chama de elipse. Apoiando os sólidos em um plano, ou seja, aqui a gente já está só apoiando os sólidos em um plano, certo? Que é como ele indica aqui, ó. Aí se eu apoio esse poliedro aqui no plano, o que eu vou ter, a figura poligonal que eu vou ter em contato com o plano vai ser só esse retângulo aqui, entendeu? Porque o que eu estou apoiando no plano é essa figura poligonal retângulo. No caso aqui do octaedro, que a gente vai conhecer já já, ó, a gente vai estar apoiando no plano apenas esse polígono aqui, que é um triângulo, ou seja, só o que está apoiado no plano é o triângulo. Nesse outro caso, ó, se eu apoio uma esfera em um plano, a única coisa que eu vou ter em contato dessa esfera com esse plano é um ponto, certo? Se eu apoio um cone em um plano, o contato entre esse cone e o plano vai ser somente o quê? Um segmento. Se eu apoio um cilindro, apoio a base de um cilindro em um plano, o que vai estar apoiado nesse plano vai ser o quê? Esse círculo aqui, que é o círculo da base desse cilindro. A gente vai ver essas características no decorrer desse capítulo, ok? Vamos seguir. Agora, superfície poliédrica fechada e poliedros, página 104 do livro de vocês. Observe as figuras. Perceba que aqui, ó, tem uma superfície poliédrica fechada, porque essa região aqui está totalmente limitada por esses polígonos aqui que vão formar o poliedro, certo? Polígonos são figuras poligonais, certo? Poliedro vai ser essa figura tridimensional formada por esses polígonos, certo? Aí aqui a gente tem um poliedro, só que ele está aberto aqui em cima, certo? Se esse poliedro está aberto aqui em cima, a gente chama de superfície poliêdrica aberta. Aí vamos aqui à definição. Poliedro, do grego poli, várias, muitas, e edro, face. Ou seja, poliedro vem de várias faces, ou seja, várias faces poligonais. É o sólido geométrico formado pela reunião de uma superfície poliédrica fechada com todos os pontos do espaço delimitado por ela. A gente está falando aqui da superfície poliédrica fechada, que é quando eu tenho essa região aqui toda limitada. Essa daqui é uma região aberta, certo? Essa aqui é uma superfície poliédrica aberta, essa aqui é uma superfície poliédrica fechada. Não é tão
importante essa característica aqui, mas é bom a gente conhecer uma superfície poliédrica fechada e uma superfície poliédrica aberta, que é bem claro aí de perceber quando é que uma vai ser fechada e quando é que a outra vai ser aberta. Vamos seguir. Aí aqui, sim, são elementos importantes aqui no estudo dos poliedros. Elementos de um poliedro, página 104 ainda. Em um poliedro, podemos destacar os seguintes elementos. A face, cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. Nesse caso, no caso desse poliedro aqui, ó, as faces dele são pentagonais, ou seja, são esses polígonos de 5 lados aqui, ó. Essa face aqui, ó, esse polígono aqui de 5 lados a gente vai chamar de face. E todas as faces desse poliedro aqui são faces pentagonais, certo? Porque tem 5 lados, ok? Essas aqui, ó, essa figura aqui e 5 lados é a face, certo? As arestas, lado comum a duas faces. Percebe que esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui, ele é comum a essa face e comum a essa outra face. Então, esse segmento aqui a gente chama de aresta. Esse segmento aqui, ó, que é a figura ilustra, ó, isso aqui vai ser a aresta, certo? E esse segmento aqui é comum a essa face pentagonal e a essa outra face pentagonal. Geralmente, uma aresta vai ter duas faces em comum, ou mais, pode ter mais, mas geralmente são duas, certo? Então, a aresta vai ser esses segmentos aqui do poliedro, certo? Agora o vértice. Ponto comum a 3 ou mais arestas. Percebe que eu tenho esse ponto bem aqui, certo? Ele tem essa aresta, uma, essa aresta, duas, e essa aresta, três. Ou seja, esse vértice aqui é comum a 3 arestas, certo? Pode ser comum só a duas, pode ser comum, não, na verdade é de 3 ou mais, certo? Então pode ser esse vértice aqui, pode ser comum a 3 arestas ou mais, pode ser 4 arestas comum em um vértice, que vão ser esses pontos aqui, ó. Esse aqui é um vértice, esse outro ponto aqui é um vértice, esse outro ponto aqui é um vértice, esse outro ponto aqui é um vértice, certo? E esse aqui, ó, e esses 5 lados dessa face aqui, ó, também são arestas, certo? Aqui é aresta, 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 aresta. E as faces são todas essas figuras pentagonais, certo? Isso aqui é uma face, 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 isso aqui é uma face também, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí esses 3 elementos muito importantes: face, aresta e vértice. Vamos seguir. Um poliedro costuma ser nomeado de acordo com o número de faces que possui, que a gente vai ver aqui, ó. Isso aqui é um cubo também, mas a gente pode chamar esse cubo de hexaedro. Hexaedro por quê? Porque ele tem 6 faces, certo? No caso aqui ele já está numerando o número de faces, o número de vértices, que são 8 vértices, e 12 arestas. A gente vai usar muito essa numeração aqui, a gente vai enumerar muito o número de faces, vértices e aresta e um poliedro. A gente vai usar isso na relação de Euler, que eu vou apresentar já já para vocês. Primeiro a gente tem que entender aqui que os poliedros são o quê? Nomeados de acordo com o número de faces. Se ele tem 6 faces, eu vou chamar de hexaedro. Nesse exemplo aqui da letra B, esse poliedro aqui tem 14 faces. Então a gente vai chamar de tetradecaedro. Tetradecaedro, por quê? Porque ele tem 14 faces. Esse outro poliedro aqui tem 12 faces, né? Como o exemplo aqui nos ilustra. Se ele tem 12 faces, eu vou chamar o quê? De dodecaedro. Dodecaedro. Por quê? Porque ele tem 12 faces. E aqui a gente pode ver que, de acordo com o número de faces, esse poliedro vai ter um nome que relaciona esse número de faces com seu nome, certo? Aqui, ó, 4 faces, então eu vou chamar de tetraedro. 5 faces, eu vou chamar de pentaedro. Vocês estão percebendo aí a relação entre o número de faces e o nome? 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. Aí ele já pula aqui para 12 faces, que são os poliedros mais comuns que a gente pode abordar. 12 faces, dodecaedro. 20 faces, icosaedro. Certo? Então, de acordo com o número de faces, a gente nomeia um poliedro. Beleza? Poliedros convexos e não convexos, página 105. Podemos dizer que um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intercepta suas faces em, no máximo, 2 pontos. Que é nesse caso aqui, ó. Esses poliedros aqui são convexos, esses aqui são não convexos. E aqui, ó, nesse poliedro convexo, essa reta aqui, ó,
intercepta as faces só em 2 pontos, certo? Aqui nesse ponto aqui R, nesse ponto S. Esse outro poliedro aqui que também é convexo, essa reta só intercepta as faces só nesses 2 pontos também, R e S, certo? Nesses poliedros não convexos, essa reta aqui, ó, intercepta as faces em 4 pontos, no ponto R, no ponto S, no ponto T e no ponto U. E o mais claro da gente perceber quando é que um poliedro é não convexo é quando um poliedro tiver essa cavidade aqui, ó. Vocês estão percebendo essa cavidade aqui nesse poliedro não convexo? Se ele tiver uma cavidade similar a essa daqui, eu posso chamar de poliedro não convexo, certo? Nesse outro aqui também ele vai ter essa cavidade aqui, ó, certo? E tem esse negócio aqui para dentro, certo? Essa cavidade. Então, se ele tiver essa cavidade aqui, eu posso chamar de poliedro não convexo. E essa reta aqui também intercepta as faces em 4 pontos. Então, segundo a definição ali, se a reta intersecta as faces em 4 pontos, eu vou ter o quê? Um poliedro não convexo. Mas o mais importante que eu gosto de ressaltar é que se ele tiver uma cavidade similares, estes dois exemplos aqui de poliedros não convexos, eu posso chamar o poliedro de não convexo. Se ele não tiver nenhuma dessas cavidades, eu vou chamar de quê? De convexo, que vai ser o mais normal que a gente vai abordar é poliedros convexos. A gente vai abordar mais os convexos, os não convexos a gente vai só identificar, a gente vai mais a identificar se ele é não convexo ou se ele é convexo, certo? Só isso. Mas a gente precisa conhecer essas duas propriedades, dos poliedros convexos e não convexos. Vamos seguir. Relação de Euler, página 105. Deixa eu esclarecer bem aqui porque que eu chamo de Euler. Porque a pronúncia correta, meu professor da graduação, quem ressaltava muito isso era o grande professor Reis, Francisco Reis, excelente professor. A pronúncia correta é Euler. A gente pode aportuguesar para Euler, mas eu prefiro Euler, certo? Então eu vou chamar de Euler porque é a pronúncia correta. Os elementos dos poliedros mantêm entre si muitas relações geométricas, numéricas e métricas. Entre as relações numéricas, uma das mais importantes é a denominada relação de Euler, que relaciona o número de vértices, de arestas e de faces de qualquer poliedro convexo. Ou seja, essa relação aqui, que é a que a gente está vendo bem aqui, ó, essa relação aqui, essa equação aqui, a gente chama de relação de Euler. A gente usa ela para quê? Para aferir a medida, o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. A gente vai usar mais nos poliedros convexos, certo? Porque ela vale para todo poliedro convexo. Para alguns poliedros não convexos, essa relação não vai valer. Então, a gente vai usar somente para poliedros convexos. Já falei, né, que essa relação pode ser escrita assim. Essa aqui, ó, V de vértices, F de faces, A de arestas, ou seja, vértices mais faces, menos arestas é igual a 2. E essa aqui é o quê? A relação de Euler. Se a gente substituir aqui, ó, a gente tem esse poliedro bem aqui, ó. Ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Se a gente substituir na relação de Euler aqui, ó, a gente vai obter como resultado o quê? 2, ó, porque aqui a gente soma vértices mais faces, né? 8 mais 6, 14, né? 14 menos as arestas, né? Que são 12, 14 menos 12 é 2. Mesma coisa nesse outro poliedro aqui, ó. Ele tem 6 vértices e 6 faces. Aqui na relação de Euler a gente soma vértices com faces. Então, vértices com faces aqui, ó, 6 mais 6 vai dar 12. Aí menos o número de arestas aqui, que é 10. 12 menos 10 vai dar 12. E em todo poliedro convexo, se eu contar o número de vértices, o número de faces e o número de arestas e substituir nessa relação de Euler aqui, eu vou obter sempre como resultado 2. Então é aquela coisa, ó, se em uma questão eu tiver só o número de vértices e faces, eu posso conseguir encontrar o número de arestas desse poliedro usando a relação de Euler. Aí se a questão me der só faces e arestas, eu vou conseguir encontrar o número de vértices pela relação de Euler. É para isso que a gente usa a relação de Euler. É para encontrar um dos números dos vértices, das faces ou da aresta, dependendo do que a questão não deixar esclarecido. Né? O que a questão pedir para a gente encontrar? Se a questão pedir para a gente encontrar os vértices, a gente vai usar a relação de Euler para encontrar o número de vértices.
Se pedir para encontrar as faces, pedir para encontrar arestas, a mesma coisa, certo? A gente vai usar sempre essa relação aqui, certo? Pra gente, quando a gente estiver relacionando faces, vértices e arestas de um poliedro, ok? Vamos seguir aqui. Eu vou fazer um exemplo já já. Um exemplozinho bem peculiar de relação de Euler. Vamos ver aqui. Ó. Qual o número de vértices de um poliedro, o qual possui 5 faces quadrangulares e 4 faces triangulares? 9 faces ao todo, certo? Vamos ver aqui. Ó. Percebam que essa questão só nos deu o quê? O número de faces. Eu tenho que ter pelo menos duas dessas medidas. Eu tenho que ter pelo menos faces e arestas, ou faces e vértices. Como ele nos deu só as faces, tem um método da gente encontrar o número de arestas tendo o número de faces e sabendo que as faces são o quê? Quadrangulares e triangulares. Sabendo que elas são quadrangulares e triangulares, a gente consegue encontrar o número de arestas. Como é que a gente faz? Ó? Esse A aqui, ó, é de aresta, certo? Eu tenho o quê? Faces triangulares, né? Então, esse FT é de faces triangulares. Tá aqui, ó, FT, número de faces triangulares. Se eu tenho faces triangulares, esse FT eu vou substituir pelo número de faces triangulares que a questão nos deu aqui, ó, que é 4. Mas calma aí. Esse FT é de faces triangulares. Faces triangulares tem quantos lados? 3. Tá aqui. Aí a gente multiplica o número de faces triangulares por 3. Bem aqui, o FQ é de faces quadrangulares. Então, eu vou substituir esse FQ aqui pelo número de faces quadrangulares, que é 5. Faces quadrangulares têm quantos lados? 4. Então, eu vou multiplicar por 4. Vamos ver aqui no próximo passo, certo? Então, aqui, ó, o FT aqui é de faces triangulares. E tinha quantas faces triangulares? 4 faces triangulares. Então, eu vou substituir FT por 4, certo? Substituir aqui. O FQ era de faces quadrangulares. Quantas faces quadrangulares eu tinha aqui? 5 faces quadrangulares. Então, esse FQ eu vou substituir pelo número de faces quadrangulares, que é 5. As 4 faces triangulares têm 3 lados, então eu multiplico por 3. As 5 faces quadrangulares têm 4 lados, então eu multiplico por 4. Como vocês podem perceber aqui, eu multiplico primeiro, né? Somo e depois divido por 2. Então, vamos fazer aqui, certo? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Aí vamos somar, né? 12 mais 20, 32, né? 12 mais 20, 32. Aí agora sim eu divido por 2, que eu vou obter o quê? O número de arestas desse poliedro, certo? Aí eu já tenho o resultado aqui, ó, né? 32 dividido por 2 é 16. Então agora eu tenho o quê? O número de faces e o número de arestas. Se eu tenho um número de faces e por esse meio aqui, ó, por essa equaçãozinha aqui, certo? A gente obteve o número de arestas, certo? Primeiro eu tinha só faces e por essa jogada aqui, jogada matemática, meus alunos aí que conhecem, né? Por essa jogada matemática aqui, a gente obteve o número de arestas. Aí se eu tenho um número de faces e um número de arestas, facilmente eu vou conseguir encontrar os vértices. Aí o que eu quero que fique claro aqui, ó? Se eu tiver duas faces pentagonais num poliedro, no outro poliedro. Você ia colocar aqui, ó, mais duas faces pentagonais, né? Faces pentagonais tem quantos lados? Uma face pentagonal vai ter 5 lados. Então, você ia multiplicar por 5 o número de faces pentagonais. Eu disse que era duas faces pentagonais. Então, ia ficar 5 vezes 2. 2 do número de faces pentagonais e 5 eu multiplicaria por 5. Por quê? Porque uma face pentagonal tem 5 lados, certo? Isso aqui a gente vai usar muito em algumas questões, certo? Então, vamos para cá. Ó. A gente agora já tem ó, o número de faces desse poliedro, que são 9, e o número de arestas, certo? A gente quer obter agora o quê? O número de vértices, né? Que é o que ele pediu aqui, ó. Qual é o número de vértices de um poliedro, certo? Agora sim dá para a gente encontrar aqui usando a relação de Euler. Vamos aqui. Então a gente pode substituir aqui, ó, faces por 9, né? Que é o número de faces, e arestas, o A de arestas, que é 16 arestas. Então vai ficar como aqui, ó. Menos 16 mais 9, subtrai e dá o sinal do maior, que é o menos 16, né? Então fica menos 16 menos 9, sobra 7, certo? Então fica vértices menos 7 igual a 2. Esse menos vai para o outro lado da igualdade, né? Trocado o sinal. Então como é que fica? Fica o menos 7 que estava desse lado da igualdade, foi para o outro lado trocado o sinal, então fica 2 mais 7. Então 2 mais 7 é igual a 9. Então o número de vértices desse poliedro é 9. Então a gente encontrou o número
de vértices desse poliedro, que é o que a questão pediu, que são 9 vértices, certo? Então é para isso que a gente vai usar a relação de Euler, para encontrar o número de vértices, o número de faces ou o número de arestas, certo? De novo, foi possível a gente encontrar o número de arestas aqui porque ele nos deu os números de faces e de que tipo eram essas faces, certo? Para a gente usar essa jogada aqui, a gente tem que saber quais são os tipos de faces. Percebe que ele disse que as faces eram quadrangulares e triangulares. Aí a gente pode usar essa jogada aqui, certo? Acredito que minha colega na próxima aula vai abordar esse exemplo aqui novamente, certo? Que é abordando esses exemplos, é tentando fazer que a gente vai aprendendo, ok? Então não fique com tanto medo assim dessa jogada e dessa relação de Euler, que a gente vai usar muito a relação de Euler, ok? Poliedros regulares, página 107. Um poliedro regular também é um poliedro de Platão. Então, se vocês ouvirem falar de poliedro de Platão, a gente também está falando do poliedro regular. Porque uma coisa é a mesma e a outra coisa, certo? Poliedro de Platão é um poliedro regular. Um poliedro regular é um poliedro de Platão, ok? Um poliedro é denominado de Platão se e somente se forem verificadas as seguintes condições. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Por exemplo, aqui no tetraedro. Todas as faces do tetraedro regular são triângulos, certo? Em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, ou seja, aqui, ó, no quadrado aqui, ó, vamos para o quadrado. Aqui, ó, nesse vértice aqui eu tenho 3 arestas concorrendo nesse mesmo vértice. Aqui também tenho 3 arestas, aqui também tenho 3 arestas, aqui também tenho 3 arestas, aqui também tenho 3, aqui também tenho 3 e aqui também tenho 3. Ou seja, sempre vai ser o mesmo número de arestas concorrendo nos vértices desses poliedros regulares, certo? Vale a relação de Euler, ou seja, são todos poliedros convexos, certo? Então, nesses todos, como os poliedros regulares também são convexos, a relação de Euler também vai valer para todos eles, certo? Mas o mais importante são essas duas características aqui, ó. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, ou seja, tetaedro, que todas as faces são triangulares, certo? Então todas elas vão ter 3 lados. No hexaedro, todas as faces são quadrangulares, então todas as faces vão ter 4 lados. No octaedro, todas as faces são triangulares, ou seja, todas elas vão ter 3 lados. No dodecaedro regular, todas as faces são pentagonais, então todas as faces vão ter o mesmo número de arestas, que são 5. No icosaedro regular, todas as faces também são triangulares, então todas elas vão ter 3 lados. E os vértices seguem essa mesma coisa aqui, ó, em todos eles. Todos os poliedros convexos aqui seguem essa outra regra aqui também. Todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Até aqui, nesse icosaedro aqui, ó. Percebe que em todo vértice aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 arestas concorrendo no mesmo vértice. Mesma coisa nesse outro vértice aqui, ó. Vou ter 5 arestas concorrendo nesse mesmo vértice, certo? Então, para mim ter um poliedro regular ou um poliedro de Platão, essas 3 características aqui têm que ser verificadas, ok? Existem exatamente 5 classes de poliedros regulares ou poliedros de Platão. Observa abaixo um exemplo de cada um dessas classes, certo? Quando eu estiver falando de tetraedro regular, de hexaedro regular, de octaedro regular, dodecaedro regular e icosaedro regular, a gente está falando o quê? Dos poliedros de Platão. Vamos seguir aqui. Aqui, ó. Esses dois poliedros aqui não são regulares, ou seja, não são poliedros de Platão. Esse aqui, ó, essa pirâmide aqui não é regular porque as faces não têm o mesmo número de lados, ou seja, porque essa face aqui da base, ó, essa face da base aqui é quadrangular e todas as outras são o quê? Triangular. Então eu tenho uma face que tem mais lados, mais arestas que as outras, certo? Então ele deixa de ser o quê? Um poliedro regular, é um poliedro não regular. Esse outro aqui, ó, é um poliedro não regular, as faces são regulares e congruentes, mas para o vértice A aqui converge em 3 arestas. Ó. Nesse vértice A aqui tem 1, 2, 3 arestas convergendo, certo? E para o vértice B converge em 4 arestas, certo? Porque eu tenho o vértice B aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 arestas convergindo nesse vértice B. Então ele deixa de ser um poliedro regular porque
Nesse vértice aqui, eu tenho mais arestas convergindo que nesse outro vértice aqui, ok? Então ele deixa de ser um poliedro regular, ok? Espero que tenha ficado claro essa questão de poliedro regular e poliedros de Platão, ok? Vamos seguir. Planificação da superfície de um poliedro, página 107. A planificação de um poliedro é formada pelas figuras poligonais das faces, colocadas sobre um plano de tal modo que as faces tenham pelo menos um lado em comum com a outra, podendo ser arranjadas de diferentes formas, desde que se tenha todas as faces do poliedro. Perceba aqui, ó, nesse exemplo A, eu tenho esse poliedro aqui, e aí a gente olhando para ele, a gente percebe que ele vai ter o quê? 5 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, nessas duas planificações, eu posso ter essa primeira planificação aqui e essa segunda planificação aqui, certo? O que a gente tem que observar nessas planificações é que todas as faces desse poliedro tem que estar na planificação. Ó. Nesse aqui eu tenho 5 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Nesse aqui, a mesma coisa, né? Eu tenho 5 faces quadrangulares e 4 faces triangulares também. O que a definição aqui nos diz? Que essas faces tenham pelo menos um lado comum a outra, ou seja, ó, essa face aqui tem esse lado em comum a essa. Essa face aqui tem esse lado aqui em comum a essa face aqui tem esse lado aqui em comum a essa, certo? Então, duas faces têm que ter pelo menos um lado em comum nessa planificação. Esse é o único requisito que deve ser preenchido para planificar esse poliedro. Mas o primeiro deles é que essa planificação tenha todas as faces do poliedro em questão que a gente quer planificar, certo? E a planificação desse poliedro pode ser essa primeira ou essa segunda. O importante é ter o mesmo número de faces. Mesma coisa aqui, ó, nesse exemplo B. Esse exemplo B, a gente percebe que ele tem 4 faces triangulares, ou seja, é um tetraedro, certo? Como a gente pode perceber que são 4 triângulos congruentes, então é um tetraedro regular, certo? Então, se ele tem 4 faces triangulares, a planificação dele tem que ter 1, 2, 3, 4 faces também, certo? Ligadas, tendo em comum pelo menos um lado, certo? Ó, essa face aqui tem em comum a essa, esse lado aqui. Essa face aqui tem em comum essa outra, esse lado aqui. Mesma coisa para essa outra planificação, certo? Essa planificação não importa o desenho que você faça da planificação. O importante é que as faces tenham pelo menos um lado em comum, as duas, certo? E que tenha todas as faces do poliedro. Ó, esse poliedro tem 4 faces, então as planificações dele necessariamente tem que ter as 4 faces que ele possui, ok? Vamos seguir. Planificação dos poliedros de Platão. Eu tenho aqui os 5 poliedros de Platão, certo? Eu tenho o tetraedro, ou seja, eu vou ter 4 faces aqui na planificação. O hexaedro, ou seja, eu vou ter 6 faces aqui na planificação. O octaedro, ou seja, eu vou ter o quê? 8 faces triangulares aqui na planificação. O dodecaedro, ou seja, eu vou ter o quê? 6 faces aqui, não, perdão, 12 faces na planificação aqui, ó, porque dodecaedro é 12 faces, certo? Eu vou ter 12 faces aqui na planificação. E cosaedro eu vou ter o quê? 20 faces aqui na planificação. Se vocês contarem, vai estar tudo ok, certo? Então eu tenho aqui só como exemplo aqui a planificação dos 5 poliedros de Platão ou poliedros regulares, certo? Tetraedro, 4 faces. Hexaedro, 6 faces. Como são poliedros regulares, aqui todas as faces vão ser triangulares, aqui todas as faces têm que ser quadrangulares, todas as faces têm que ser triangulares aqui também, todas as faces aqui têm que ser pentagonais, e aqui também todas as faces são triangulares. Que o mais importante é o número de faces, e o mais importante no poliedro regular são aqueles 3 requisitos para ele ser regular, ou para ele ser um poliedro de Platão, porque tanto faz, né? Essa nomeação tanto faz. Aqui é só como exemplo de planificações de poliedros, ok? Você tem que ficar atento ao número de faces dessa planificação, que tem que ser o mesmo número de faces do poliedro em questão que a gente quer planificar, ok? Vamos seguir. Agora eu vou falar do prisma, página 109. Perceba que eu vou só abrir aqui o conteúdo sobre prisma, certo? Eu vou detalhar melhor prisma na terceira aula, certo? Eu vou só destacar aqui algumas características dos prismas, certo? Vamos lá. Nos prismas, teremos duas faces poligonais paralelas e congruentes. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho as faces poligonais paralelas e congruentes aqui, ó, são essa face nesse prisma aqui, ó, são essas faces
hexagonais aqui, ó, certo? 1, 2, 3. Esse aqui deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas faces hexagonais aqui nesse poliedro aqui, ó. Essa face de cima e essa face hexagonal de baixo. São as faces poligonais paralelas. Aqui, ó, são as faces triangulares paralelas e aqui as faces pentagonais paralelas. Ligadas por segmentos, os quais podem ser perpendiculares à base, ou seja, nesse caso aqui a gente só tem prismas retos, certo? Porque os segmentos aqui, ó, em relação às bases, eles são, esses segmentos aqui, ó, são perpendiculares às bases. Então, eles vão ser o quê? Prismas retos. Se esse segmento for oblíquo à base, eu vou ter o quê? Um prisma oblíquo. A gente vai ver bem aqui um prisma reto e um prisma oblíquo, que a gente percebe melhor a diferença entre eles. Certo? Tá aqui, ó. Prisma reto e o prisma oblíquo. Prisma reto. As arestas laterais, ó, que nesse caso, nessa figura aqui, ó, são as arestas em laranja. Essas arestas aqui em laranja são as arestas laterais. Nesse prisma oblíquo, as arestas em azul, essas arestas aqui em azul, são as arestas laterais, ok? Aqui, ó, o prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares à base do prisma. Então, se as arestas são perpendiculares à base, o prisma vai ser reto. Se as arestas laterais não são perpendiculares à base do prisma, eu vou ter o quê? Um prisma oblíquo. Aqui, ó, prisma reto, prisma oblíquo, certo? As bases, ó, não deixam de ser congruentes e paralelas nesses dois casos não, certo? Mesmo o prisma sendo reto ou mesmo o prisma sendo oblíquo, as bases continuam congruentes e paralelas. O que diferencia aqui, ó, é a inclinação da aresta aqui, ó. Se essa aresta lateral tiver uma inclinação em relação à base, esse prisma aqui vai ser oblíquo. Se não tiver, se a aresta lateral for perpendicular à base, eu vou ter o quê? Um prisma reto. Beleza? Então vamos aqui a esses elementos do prisma, certo? Aqui, ó, os elementos do prisma, página 110. Vamos aqui, ó. Podemos destacar os seguintes elementos de um prisma. As bases, certo? Aqui, ó, eu tenho o prisma oblíquo e o prisma reto, certo? No prisma oblíquo eu tenho o quê? Bases quadrangulares, que são esses polígonos aqui em verde, certo? São as bases quadrangulares desse prisma oblíquo. No prisma reto eu tenho bases pentagonais, certo? Essas aqui são as bases dos dois prismas, certo? Que são polígonos congruentes e estão situados em planos paralelos, certo? Esses planos aqui, ó, das bases são paralelos. Faces laterais são polígonos retangulares laterais, ó. Perceba que aqui, ó, na lateral desses dois polígonos, desses dois poliedros, que são prismas, certo? Eu tenho os poliedros e eu posso classificar alguns poliedros em prismas, certo? Eu já detalhei o que é prisma, né? Eles vão ter duas bases paralelas, ok? Aí essas faces aqui, ó, laterais, a gente pode perceber que elas são faces retangulares, certo? E essas faces retangulares a gente chama de faces laterais, certo? Aqui elas são sempre paralelogrâmicas, certo? Então, os lados delas são paralelos, certo? Só que essas aqui são retângulos retos e essas aqui são paralelogramas, certo? As arestas da base são os segmentos da base congruentes e paralelos. Esses quatro segmentos aqui, em vez de da base quadrangular, são as arestas da base. Esses quatro segmentos, em vez aqui dessa base de cima, são as arestas da base de cima. Mas, enfim, tudo é base, certo? De cima ou de baixo, tudo é a mesma coisa. Tudo eu posso chamar, as duas eu posso chamar de bases, certo? As arestas laterais são os segmentos que ligam as bases. Ou seja, aqui, ó, no prisma oblíquo, essas arestas aqui em azul são as arestas laterais. No prisma reto, essas arestas em laranja são as arestas laterais. E a altura do prisma é a distância entre as bases do prisma. Percebo que aqui, se eu tenho o prisma reto, a altura vai ser a mesma medida das arestas laterais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a altura na mesma cor da aresta lateral, porque a medida da altura vai ser a mesma medida da aresta lateral no prisma reto, certo? Agora, se eu tenho um prisma oblíquo, a altura vai ser diferente da aresta lateral do prisma oblíquo, certo? Porque eu tenho que ver o que, quando a gente fala de altura, a gente tem que ver qual é a distância entre as duas bases. E se o prisma é oblíquo, essa distância entre as duas bases vai ser menor que a aresta lateral desse prisma oblíquo. Então a altura vai ser
um segmento diferente da aresta lateral do prisma oblíquo, certo? E a altura vai estar aqui, porque essa altura aqui vai ser o quê? A distância entre as duas bases do prisma oblíquo. Espero que tenha ficado claro aí todos esses elementos do prisma, certo? A gente vai abordar melhor o prisma na aula 3, ok? Aí a gente vai abordar umas coisinhas mais pontuais. Eu estou só abrindo aqui algumas características e esses principais elementos. A gente vai dar uma revisadinha rápida na aula 3, mas é já para vocês já irem conhecendo, ok?